hoje teremos a mortadela estragando o nosso cenário. この場は庭です。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Salve, salve, gurizadas! Agora sim, hoje teremos um vídeo um tanto quanto especial, que acho que deram uma ideia muito boa. E hoje temos uma pessoa muito especial fazendo 300 aninhos! Cuiabazão da massa, como vocês sabem, eu vim de Cuiabazão, Cuiabá, Cuiabrasa, Cuiabá Mil Graus. Eu morei a minha vida inteira em Cuiabá, eu fui do 0 aos 18 lá, só saí pra estudar. Minha filha, não come as luzes, tipo, você pode brincar, mas comer é meio perigoso, veja bem. E eu pensei em fazer, me deram a ideia de fazer esse vídeo em homenagem contando um pouco sobre o Cuiabá, mas eu não tenho como contar de cada ano, foram 18 anos, foi muito tempo, eu nem vou lembrar, são tantas histórias, tantas merdas, enfim. Eu tive uma infância barra adolescência engraçada porque eu vivi muitas fases, e foi legal como isso se desdobrou, então basicamente eu vou contar sobre todas as fases agora que eu tive da minha vida. Ela quer virar uma gaúcha, que bonitinha. Vamos sair daqui? Então a minha primeira fase naturalmente aconteceu porque não foi por influência de XY pessoa, simplesmente aconteceu de quando eu era criança, eu era um pouquinho mais masculina, sabe aquela garotinha da escola que gosta mais de usar bermuda e não a opção de sainha? Eu sempre comprei tênis masculinos porque eu não gostava de rosa, eu queria usar tênis vermelho e preto, azul e tudo mais, então eu tinha esse quê meio masculino, mas não era nada forçado, não é porque eu via alguém que era assim, era uma coisa que foi bem natural, pra falar a verdade, assim, eu sempre gostei de brincar de Hot Wheels, de jogar bola, e dava muito bem com os meninos, mas me dava bem com as meninas também. Eu só não gostava de brincar de Barbie, sei lá, quando a gente ia brincar de Barbie, eu sempre era o cachorrinho ou o cavalo da Barbie, porque eu gostava muito dos animais. Mas a Barbie em si eu achava ela bem sem sal, assim, eu olhava aquela menininha gostosa, cheia de teta, loirinha de olho azul, e ficava, cadê o cachorro? Essa foi basicamente a minha primeira fase e ela durou até os meus 10 anos, eu acho. Mas a parte engraçada é que daí começou. Eu sempre gostei muito de mudar o ambiente onde eu estava. Então, vamos supor, sala de aula, se eu tivesse mais turmas eu queria mudar, se eu pudesse mudar de escola eu queria mudar, se eu pudesse mudar de cidade eu queria mudar, eu até já comentei isso com vocês. Então, essa mudança pra mim era muito necessária. E aí, acontece que eu tive a minha primeira mudança de escola. A primeira escola que eu estudei quando eu era machinha, ela era uma escola bem pequena, só tinha uma turma, minha turma devia ter, se muito, 10 pessoas, então não era nada tipo, uau, muitas pessoas diferentes pra conhecer. Eram todos os anos, a mesma galera, as mesmas coisas, enfim. E de repente eu mudei de escola, e eu não sei o que bateu, mas eu acho que eu vi uma oportunidade de aflorar um lado que na outra escola eu não me sentia muito confortável pra aflorar, já que todo mundo já me conhecia e ia achar que aquilo era forçado, mesmo que não fosse, não era forçado de fato. Mas sabe quando você tá sendo muito uma pessoa com uma personalidade forte, de repente você quer mudar de forma natural, mas as pessoas não deixam? Natural, vírgula, porque essa minha fase, ela teve uma influência muito grande de sériezinha americana, porque eu resolvi que eu queria ser uma patricinha. Eu queria ser a abelha rainha, como que é o nome dela? Que abelha rainha? Das meninas malvadas. Não sei. Beca? Gente, eu esqueci o nome das meninas malvadas, mas eu queria ser a loirinha poderosa lá. Enfim, eu resolvi que eu queria ser as patricinhas que eu via e eu entrei num conflito meio engraçado. Eu mudei de escola, meu primeiro dia de aula eu fui com uma saia cor-de-rosa de bolinhas, uma blusa de rendas e um tênis rosa de luzinha. Eu não usava nenhuma dessas roupas, nunca na minha vida. Se minha mãe tentasse botar uma saia em mim, eu brigava muito com ela, a menos que fosse saias colegiais. Eu sempre gostei de saias colegiais. E aí nessa escola eu meio que eu era a patricinha, meio em conflito ainda com aquele meu lado macho, porque eu era uma patricinha, mas eu gostava muito de jogar futebol, handball, e mesmo assim eu não usava a sainha da escola, eu achava que aquilo não era pra mim, eu usava bermudas masculinas ainda, mesmo tendo um jeito de patricinha, mas às vezes eu rolava no chão também, porque eu não tinha muitos modos. Enfim, mas você entendeu, eu entrei num paradoxo ali. Eu durei um ano nessa escola porque não deu muito certo. Eu acabei ficando um pouco fútil. Era uma escola que te dava uma liberdade a mais que eu ainda não tinha maturidade pra ter, enfim. Minha mãe me mudou de escola. Aí eu mudei pra uma escola onde era muito difícil. Eu tava, sei lá, na 6ª série isso, e eu tinha matemática A, B, C, D, E, química, física e biologia. Na 6ª série. Sem condições, sem condições. Daí eu fiquei tipo, ok, vou precisar estudar. E aí essa minha 6ª série eu lembro que eu fiquei um pouco mais aluna dedicada, assim. Eu ainda tinha aquele tom meio patricinha, aquele pezinho no meu lado machinho, só que aí eu tava ferrada porque eu precisava estudar. Mano, eu tirava 10 em matemática. Pra você tirar 10 em matemática naquela escola, você tinha que tirar 10 na matemática A, B, C, D e E. E não era uma prova pra cada,
preparada. Eram tipo 3 provas, eu tirei 10 no boletim. Então foi um ano muito atípico. E era engraçado que nesse ano foi o único ano que eu tive uma liberdade quase que mental, assim, como eu posso dizer, de estudos. Porque eu descobri recentemente que talvez eu tenha dislexia. Ainda não foi comprovado? Não foi comprovado, eu não fiz os exames. Mas eu sempre tive uma dificuldade em escola muito forte. O método tradicional na escola nunca foi confortável pra mim. Talvez por preguiça. Grandes chances de ser preguiça. A gente sabe que a gente tá numa era muito difícil de você chamar atenção. E eu peguei bem a transição, né? Que era quando a internet estava vindo e tudo mais. Então as escolas não estavam preparadas pra isso. A Wizard não dava aula com tablet que lê pra vocês. E aí eu lembro que eu vesti o meu jaleco, porque na aula de química a gente às vezes tinha aula de laboratório, então todo mundo na escola tinha um jaleco. Eu vesti o meu jaleco em casa, aí eu botava meus bichinhos de pelúcia assim, e aí eu, que não sabia nada de nada, eu dava aula pros meus bichinhos de pelúcia. Eu nem entendia a matéria, mas tava dando aula disso. E eu aprendi muito nessa época. Engraçado que depois, acho que eu tava já com 13 anos no ano seguinte, eu tinha uma vergonha alheiazinha, mesmo que sozinha, de fazer isso. E hoje em dia eu vejo que bobeira, mano. Se eu continuasse dando aula pros meus bichos de pelúcia, ou continuasse dando esse método, digamos, mais verbal de estudos e não tão focado na leitura, provavelmente a escola teria sido uma fase muito mais fácil pra mim, porque foi muito difícil passar de ano sempre pra mim. Eu pegava recuperações. Esse ano que eu fui mais nerd foi nesse método. Depois eu nunca mais tive coragem de fazer ele, mesmo que sozinha. Que bobeira. Se você já fez isso alguma vez na sua vida, que eu sei que tem gente que faz, e também sente uma vergonhazinha alheia, cara, continua. Esse método é muito bom, funciona. E nunca tenha vergonha do jeito que dá certo você estudar, porque provavelmente não vai ser o da escola. Se você tem um jeito de estudar igual ao da escola, você é privilegiado sim, tá? Depois que como eu disse, eu tinha esse método de estudar, virei uma nerdinha, fiquei mais na minha. No ano seguinte, eu acho que eu me senti mais confortável na escola e comecei a ter vergonha alheia do meu método de estudo. E aí ferrou, mano, porque eu comecei a decair muito. Eu comecei a ser, não a patricinha boba, eu acho que eu virei um pouco normal. Eu virei uma pessoa normal, e só. Eu lembro de uma cena que uma menina brigou muito comigo. Eu tinha acabado de ganhar um Nintendo DS. Eu tava muito feliz que meu pai me deu um Nintendo DS. Tipo, eu queria muito aquele jogo. E o único jogo que eu tinha no meu DS era o Nintendogs, que era uma bosta aquele jogo, era horroroso. Mas eu amava porque eu tava jogando no DS. Eu levava ele todo dia pra escola e eu nem tava mais socializando tanto que eu tava jogando Nintendogs. E aí um dia eu tava no fim da aula, assim, sentada jogando meu Nintendogs, só de birds, assim. E aí o menino da minha escola veio conversar comigo. Era um menino que eu já tinha dado uma paqueradinha, aquelas paqueradinhas adolescentes. Aí uma amiga minha meio que demonstrou mais interesse. E aí eles até, tipo, perderam o bebê juntos. Meu Deus, não conta pra ninguém, né? Não podia beijar, sabe? E aí, beleza, teu boy, amiga, até que é tua. E ele sentou do meu lado pra ver o meu Nintendo DS. Porque naquela época o Nintendo DS era tipo, batado, acabou o Game Boy, agora é DS, é 3D. Uau, nossa, olha esses gráficos, o cachorrinho. Aí uma menina fotografou a gente comendo. A gente comendo não, a gente jogando DS. E mostrou pra essa minha amiga que o boy tinha virado dela, assim. E aí ela veio, tipo, com aquelas brigas de patricinha na escola, assim, tipo, O que é isso? Aí eu olhei assim, eu falei, não, meu DS. Por que você tá sentado com ele? Ela tinha acabado de cortar o cabelo Chanel, o cabelinho dela ficava pulando assim. Aí eu falei, não, não é nada demais. Aí ela, Não olha na minha cara, sua talarica, sei lá. Ela saiu assim. e eu fiquei tipo, tá. E aí eu não olhei mais a cara dela, tava tudo bem. E aí as minhas amigas pararam de falar comigo porque ela não deixava as minhas amigas falar comigo. Era muito história de série americana, assim. E aí, pra você ver como eu perdi minha parte patricinha. Aí as minhas amigas, que eram as seguidoras, ela falaram, Ai, a gente quer falar com você, mas ela não deixa. aí eu falei, então não fala. Não, mas a gente gosta muito de você. Então fala. É verdade. Vamos falar com você, tá tudo bem. E aí voltamos à amizade, e aí hoje em dia eu não tenho mais tretas com essa menina, mas foi muito engraçada essa treta. Porque nem na época, que era uma época que eu devia me sentir mal por estar sendo envolvida em uma treta, não sei o que, eu não me envolvi nada, eu fiquei na good, assim, fiquei tipo... Meus 13, 14 anos foi uma época meio normal, tirando que eu praticava alguns semi-vandalismos na escola. É que a escola que eu tava, ela tava meio falindo na época, assim, não falindo, mas abriu uma escola grande, concorrência, a cidade não é tão grande. Perderam muitos alunos e meio que decaiu um pouco o nível de cuidado com os alunos. A gente começou, sabe como que adolescente é retardado, né? Tipo, grudar absorvente na árvore de Natal, umas coisas meio bobas, assim. Mas nada de sério. Tranquilo. É. Grudar absorvente na árvore de Natal. Nossa, uma vez botaram laranja não, limão verde na minha mochila.
Aí eu fiz um choro falso. A gente brigava com uma turma do lado também. A nossa turma tinha brigas entre elas. Virou um caos, assim. A escola não tava muito organizada. Enfim, acabou o meu ensino fundamental, fui pro primeiro ano. Aí aconteceu uma parte muito interessante da minha história, que foi umas decisões que... Sabe quando você olha pra trás e você tem um orgulhinho de você lá atrás, assim? Você fala, putz, mano, aquela taiga foi muito chata, velho. Que foi assim, lá em Cuiabá, na época, lembra que eu falei que essa escola estava meio que falindo, porque tinha uma outra escola um pouco mais forte? Então, essa outra escola um pouco mais forte, ela era muito boa em passar as pessoas no Enem, não sei o quê, sabe? Aquelas coisas positivas, o top 1 de Cuiabá no Enem, todo ano. Ai, meu Deus, como nós somos fodas. E aí a escola era super... Não temos educação física, porque pra que fazer exercício? Você tem que estudar. Enquanto você tá jogando handball, tem um asiático estudando. Então vamos passar adiante. E obviamente meus pais queriam me pôr lá, porque, né, eles queriam que eu passasse no Enem, no vestibular que eu quisesse, enfim. E eu fiquei apavorada. Porque pensa assim comigo, eu nunca fui uma aluna boa. Eu tava fazendo 15 anos em uma escola que não tinha nada de arte, de exercício, praticamente nem filosofia, sabe? E essas partes, não só de humanas, mas principalmente artísticas, eram muito importantes pra mim. Porque eu desenhava absolutamente todos os dias da minha vida, na minha adolescência, todos os dias eu desenhava. E era meu método de expressão. Essas coisas bobas de ter uma feira de ciências pra eu apresentar meus projetos, ter artes na escola pra eu desenhar e pintar coisas, ter educação física pra eu fazer uma gincana anual na escola, elas eram muito importantes pra mim. Mano, a época de Olimpíadas da minha escola, puta merda, mano. Era a melhor semana, mês que tinha no mundo. Eu era plenamente realizada em ter competição de jogos, esportes e tudo mais. Então você imagina ir pra uma escola que não tinha nada disso, era só as matérias, que era a pior parte minha na escola. Eu ia estar muito ferrada. E eu acho que a minha personalidade seria muito comprometida. E eu pensando nisso, eu falei pra minha mãe, eu falei, olha mãe, eu não quero ir pra essa escola malucona aí que vocês estão querendo que eu vá. Eu posso ir pra ela um dia, mas não agora. Aí ela, nossa, mas como assim que você não quer ir pra essa escola? Imagina, você vai, não sei o quê. Falei, tá bom então, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer essa escola e vamos conhecer a escola que eu quero estudar. A escola que eu queria estudar era uma escola que também era muito boa de ensino médio, só que ela era gigantesca, era mais de uma quadra. Ela é a maior escola salesiana do Brasil. Tipo, a segunda, que a outra tem uma faculdade junto, mas tipo, só a escola ela é uma das maiores do Brasil. E ela é imensa, ela é uma quadra enorme, ela tem tipo 2 campos, umas 6 quadras, um ginásio, aula de música, aula de artes, aula de dança, tinha até aula de modelo que a tia Luzia dava lá na escola, tá? Tinha tudo que vocês imaginassem. E a escola que minha mãe queria que eu estudasse. Mano, quando a gente foi visitar a escola que eu queria estudar, a mulher mostrou todos os lugares que tinham pra ir, como eram as salas, como era o material da escola, mano, tudo. E era encantador, assim, tinha muita coisa pra fazer, super legal. Quando a gente foi visitar a escola que a minha mãe queria que eu estudasse, a gente entrou numa secretaria fria, aquele frio de ar-condicionado que não abre a janela, tem 9 meses, assim, e a mulher super séria. Aí as salas todas tinham janelas de vidro pra ver se os alunos realmente estavam prestando atenção na aula, porque tinha um inspetor que andava vestido de preto, e aí ele tinha que olhar os alunos se eles estavam prestando atenção. Aí a gente passava pela quadra, aí eu falei, ai, tem educação física? Não, esse daqui é pro ensino fundamental, você é ensino médio, você tem que estudar pro Enem. Aí eu ficava tipo... Aí eu perguntando, não, mas vocês têm feira de ciências? Porque, pô, beleza, é uma escola super quadrada, mas uma feirinha de ciências, pô, é bom pro Enem, né? Não, essas coisas são coisas de fundamental. O ensino médio tem que passar no Enem. Mano, a minha mãe odiou a escola que ela queria. Ela falou, tá bom, Bianca, você ganhou. Essa pra mim foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida, assim. Enfim, no fim das contas, fui pra escola mais divertida. E tirando essas partes de artes e educação física que eu falei que eu queria tanto, tinha uma parte assim, tinha muita gente na escola. E até então eu só tinha estudado em escola pequena. Sabe que era uma escola que tinha turmas de A a H, com todas, quase 50 alunos. É muita gente, era muita gente. E semestralmente eles mudavam as turmas de certa forma, nem que sejam pequenas mudanças, ou realmente mudavam todas elas. Isso pra mim era maravilhoso, porque eu cansava da cara das pessoas. Não é que eu ia não gostar mais daquela pessoa que eu gostava, mas eu queria conhecer as outras, entendeu? Sabe? Eu ia continuar gostando e conversando e saindo com essa pessoa. Mas eram tanta gente, eu queria conhecer as outras pessoas.
E aí, foi muito engraçado. Nessa escola, eu entrei nela e voltou aquela parte patricinha. Aí eu ia fazer uma festa de 15 anos e eu tinha vários amigos interesseiros porque eles queriam ir na minha festa de 15 anos, que ia ser super legal. E eu andava com uma galera que era cool na época e tal. Aí, nossa, eu era muito popular na escola. Nossa, a Bianca que joga handball. Fiz tipo 2 semanas de aula, virei a Bianca do handball. E eu também era fotógrafa de alguns eventos que rolavam lá, então ela era fotógrafa e tal. Enfim, fiquei popularzinha lá. Eu tive a minha primeira crise de identidade lá. E que bom que eu tive essa crise de identidade, foi maravilhosa. Porque de repente eu me vi num lugar onde eu estava rodeada de pessoas que tinham interesse na minha festa de 15 anos, mas a festa já tinha passado, então eu já não tinha mais interesse em ser minhas amigas. E eu vi como era vago ter pessoas assim do lado. Tinham pessoas que eu gostava de estar andando, mas ao mesmo tempo quem estava no resto, assim, eram pessoas muito fúteis. Eu estava me tornando fútil, a ponto da minha mãe ter virado um dia pra mim e falou: Bianca, você está se tornando uma pessoa fútil. Eu fiquei tipo, sabe, pasma. E comecei a repensar um pouco. Foi importante a minha mãe ter dado esse tapa na cara verbalmente em mim, porque eu comecei a olhar em volta e às vezes eu saía com os meus amigos e eu não gostava do rolê, porque ou eles estavam bebendo e eu ainda não bebia. Eu não me importava de amigos que já bebiam antes da hora, desde que fosse porque eles queriam e não porque, nossa, Eu sou muito legal, eu bebo cerveja. tá ligado? Era uma coisa meio forçada, a gente sair, ninguém tem uma conversa de verdade, só tirar fotos pro Instagram e coisas do tipo. E aí eu me vi nessa situação bem filme americano e eu falei, caramba, eu tô muito errada. Eu tenho amigos dessa época que eu guardo até hoje, mas muitas pessoas eu perdi 100% contato, assim, e não sinto nenhuma falta, na verdade. E aí eu comecei a reencontrar amigos que eu tinha de infância, tipo, amigo que ia lá em casa jogar Inuyasha comigo, amigo que conversava comigo sobre Naruto, meus amigos que viam animes. Eu vi anime escondida. Eu tinha mangá comprado e quando meus amigos iam pra casa eu escondia eles. Que eu era uma otaquinha tímida, porque eu tava muito ocupada sendo pátio, mas eu não conseguia largar de ser otaku. Então eu peguei esses meus amigos otakus, nerdões, que só queriam saber de videogame e tudo mais, falei, cara, eu amo vocês, vamos sair. E quando eu comecei a sair com essas pessoas, eu me encontrei muito, porque não é que no fundo eu era só uma nerd enrustida, mas é porque eles eram pessoas muito verdadeiras e que não disfarçavam quem eles eram de verdade. E eu tava cansada de disfarçar quem eu era de verdade. E essas fases que eu tive, muitas delas foram bem verdadeiras, mas muitas delas foram pra gerar uma imagem que nem era algo que eu queria pra mim, sabe? E eu ter notado isso foi muito legal, porque dos meus 16 aos 17 anos, ou seja, basicamente a minha última fase em Cuiabá, acabou aos 18, foi a minha melhor fase em Cuiabá de longe, assim. Eu saía com as pessoas que eu mais amava no mundo, assim, eu olhava para meus amigos, eu adorava estar com eles. A gente tinha conversas profundas, conversas bobas. A gente ficava jogando Mortal Kombat, tinha uns 7 amigos meus lá pra casa, a gente passava a tarde inteira. E essa foi by far a melhor fase que eu tive na minha vida, assim, de adolescente. Porque as outras foram muito superficiais e eu tentando encontrar o que eu era e o que eu gostava. Não é errado você ter essas fases fúteis ou bobas e tudo mais. O que importa é você tentar, sabe? Eu tentei sair com pessoas maneiras e descoladas e não era pra mim aquele tipo de rolê. E eu tenho certeza que aquelas pessoas se divertiam muito e era o tipo de rolê deles, sabe? E não tá errado. Mas pra mim aquilo nunca fez sentido. Você tentar ser essa pessoa não tá errado. Você pode provar de tudo, mas o importante é você depois reconhecer quem você é de verdade e aceitar quem você é de verdade também. Às vezes não vai ser o estilo mais maneiro do mundo, segundo a sociedade, mas dane-se, você tá feliz assim, tudo bem. Eu comecei a conhecer pessoas extremamente interessantes nessa época, meus amigos que gostavam de rock mais pesado e eu também gostava, algumas amigas minhas que já tinham dúvidas sobre a orientação sexual delas tão cedo, e até então eu era muito boba em relação a isso, eu não entendia como funcionava e como era natural, e conversando com elas eu comecei a entender, sabe? Então você tem que estar aberto a todo tipo de pessoa, porque desde que essa pessoa seja do bem, tudo bem ela não gostar das mesmas coisas que você, entende? E foi a melhor fase, assim, eu conheci pessoas novas, eu me diverti muito, eu descobri quem eu era, e eu recomendo que vocês façam mesmo, que você finalmente se encontrar, que foi o que eu senti aos meus 16, 17 anos, e eu vejo pessoas até hoje, com 23, 25 anos, que não conseguiram fazer isso, porque por algum motivo eles não se aceitam, ou não entendem, ou não provaram quem eles são de verdade, dá vontade de falar, vem cá, não é
aqui que você pertence, sabe? Você não está sendo feliz aqui. Óbvio que a gente não sabe, né? Não vai tirar uma pessoa porque você não sabe. Mas às vezes você tem essa impressão dos outros e que bom que você não sente isso, sabe? Então, se aceita, primeiramente, e vai atrás de pessoas que sejam mais parecidas com você, que vai ser the best rolê ever, ok? Então, tamo xota e até o próximo vídeo!